eu não tenho que pensar que eu tenho que agradar, pregar o que eles querem ouvir. Pelo contrário, eu amo a igreja, quem me escuta, eu consigo servir o corpo quando eu prego o que eles precisam ouvir. Mas esse preciso ouvir não necessariamente é dar cajadada na igreja. Sim. É tu olhar para a igreja. Sim. É tu perceber qual é o problema, qual que é a dificuldade que ele pode estar passando, que aquela igreja pode estar enfrentando. E com base nessa empatia, né, de entender o outro, me colocar no lugar do outro, eu trazer uma mensagem alinhada a essa realidade. Sim. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. E seja muito bem-vindo ao nosso novo podcast, onde aqui a gente trata de dicas e também passamos bastante conteúdo para pregadores. E hoje a gente vai falar sobre uma dificuldade que os pregadores têm em escolher o que pregar, né? E a gente vai olhar para a história e aprender também com grandes pregadores que a gente já teve no passado, ou grandes igrejas também, que tiveram muito sucesso em falar com o seu público. Exatamente, a dificuldade que a gente tem enquanto pregador na hora de escolher o tema, de escolher o que falar, né, o que pregar, como que a gente traz uma mensagem de forma que ela seja autêntica, seja genuína, mas ao mesmo tempo eu consiga me comunicar com o público de forma que eles gostem de ouvir aquilo. Né? Porque a gente às vezes fica com aquela dúvida, não, eu tenho que pregar o que eles precisam ouvir, não o que eles querem ouvir. Porque a gente tem essa ideia, né? Não vou pregar o que eles querem ouvir. Tem igreja para pregar o que eles querem ouvir. Eu vou pregar o que eles precisam ouvir. Mas a grande pergunta da questão de hoje é o que eles precisam ouvir. Né? A gente tem essa ideia de a igreja precisa ouvir, às vezes ela é um pouco limitada, não é completa. Porque muito pregador, ele diz, vou pregar o que a igreja precisa ouvir dentro de uma concepção de pecado. Eu vou combater o pecado, eu vou combater a corrupção, eu vou combater o favoritismo. Então, ele fica dentro de um espaço muito pequeno quando ele pensa, vou pregar o que a igreja precisa ouvir. Né? Então, se a gente parar para analisar, a igreja precisa ouvir algo que seja de acordo com a realidade que ele está vivendo. O dia a dia deles. O dia a dia deles, exatamente. Eles precisam ouvir algo que seja do dia a dia. Quando o pregador ele consegue juntar uma palavra genuína, né, verdadeira, fiel à Bíblia, e consegue ter técnicas de se comunicar, de descobrir a melhor forma de apresentar aquilo, ele consegue atingir o público. Ele consegue agradar aos ouvidos, sim, e ao mesmo tempo ele prega o que a pessoa de fato precisa ouvir. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente tem a dificuldade de entregar a palavra de forma completa, porque a gente tem medo de ofender esse, de ofender aquele, de tocar nesse ou tocar naquele, ou gerar uma indisposição na igreja ou com o pastor, enfim, né? Ah, não vão me convidar mais para pregar aqui. Então, como é que eu prego o que a igreja precisa, sem necessariamente eu me indispor com a igreja? Eu falar de um jeito que para esse público seja agradável e receptivo. Exatamente. Até se tornaria mais fácil não pregar na sua igreja, né? Porque daí tu não conhece as histórias. Não, exatamente. O pregador, isso é legal de falar, porque o pregador, ele, quando prega em casa, a coisa é diferente. Ainda mais esse pregador, ele é um líder, ou um pastor, ou, né, algum obreiro ali que conhece os problemas, né, da comunidade local, ele encontra certas barreiras. Por um lado é bom que tu conhece melhor o teu público, conhece Sim. exatamente os problemas que estão acontecendo, mas por outro lado, né, pode parecer pessoal a pregação, né? Já aconteceu, né? Não sei se já aconteceu Sim. contigo, mas comigo já aconteceu de tu ter que pregar e aí tu olha pra Bíblia, tu diz, tá, mas se eu falo isso, pega tal família, se eu falo aquilo, vai pegar em outra família, se eu digo tal coisa, fulano ou fulano vai achar que é pra eles. Então a gente tem essa dificuldade, né? Eu, particularmente, que se me encontro numa situação dessa, eu dobro o joelho e oro e digo, Deus, eu quero saber o que o Senhor quer falar com a igreja.
né? Porque eu acho que pode falar um monte de assunto, né? Até teve um dia que eu disse, ó, sabe aquela família lá? Pois é, se eu falar tal coisa, eu acho que pode ajudar. Só que, tipo, às vezes não é o que tu quer dizer na hora que tu quer falar, né? Então, o Espírito Santo, ele vem e te ajuda a ter uma orientação em relação a isso, né? Aí tu descobre como pregar de um jeito que não venha causar tanta ofensa. Exatamente. E tem uma palavra também aplicável, né? Porque se aquilo ali não tá com a realidade da pessoa, logo ela não vai conseguir aplicar, né? Ou talvez vai aplicar, vamos dizer assim, meia boca na vida dela. Ela não vai conseguir fazer aquilo acontecer lá fora, né? Exatamente. Então, eu imagino assim, ó, quando eu penso que eu vou pregar, eu penso, metaforicamente falando, né? Que quem tá me ouvindo tem um abacaxi na mão para resolver, para descascar, sabe? Abacaxi é uma expressão que diz eu tenho um problema para resolver, né? Então ele tem ali um abacaxi para descascar. O pregador, ele precisa ajudar a pessoa a descascar aquele abacaxi. E esse abacaxi pode ser qualquer coisa. Pode ser problema na igreja, pode ser problema familiar, pode ser problema financeiro, pode ser vários tipos de problema. Então, o pregador, ele tem que entender que ele está ali para ajudar o ouvinte a resolver alguma coisa. Ele precisa de ti para alguma coisa. Então, isso que é interessante. Essa expressão, eu não vou pregar o que a igreja quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir, ela é meio autoritária às vezes. Ela é usada de forma errada, na maioria das vezes. Óbvio que não é todos, mas na maioria das vezes ela é usada de forma errada. Porque precisa ouvir, como se o pregador fosse o portador de toda a verdade e sabedoria e ele soubesse exatamente o que a pessoa precisa. Sim. Não, esse precisa ouvir é o que eu posso ajudar a pessoa. Tipo, ele tá ali sentado me ouvindo. O que ele tá precisando? Qual que é a real necessidade daquele membro que tá ali me ouvindo? Ou do visitante, né? Qual é a necessidade daquela pessoa? É isso que eu tenho que me perguntar. Em que eu posso ajudar? Sim. Pra a gente até tinha que andar com a camisetinha, né? Em que eu posso te ajudar? Igual do mercado. Mas para isso a gente precisa saber a real situação da pessoa. Precisa ter um conhecimento, uma análise melhor e como conhecer melhor as pessoas. Exatamente. Tu tem que saber para quem tu tá te dirigindo, né? Claro que tem coisas que é impossível saber todas, então vem a oração te ajuda muito nisso, mas também tem uma questão de leitura social, que é o pregador, quando ele é bom, ele consegue fazer uma leitura da sociedade, pelo menos no momento que ele está vivendo. E ele sempre vai tentar trazer uma pregação atualizada para aquela sociedade e alinhada àquele público. Então, por exemplo, como saber o que pregar, quem é o público? Observa a sociedade. Qual é o momento que a sociedade está vivendo? Quais são os anseios que aquela comunidade, que aquele grupo tem naquela hora? Observa o perfil, mas assim... Se eu não consigo ter esse alcance da observação do perfil, então o que essa cidade, o que essa sociedade, o que esse país está vivendo? Até as notícias, né? Quem faz muito bem isso aí é o pastor Lucinho. Sim, ele é fantástico nisso. Foi até tu que disse, aquele do guri que foi tatuado na testa. Do vacilão? Isso. Teve uma notícia, né, que um rapaz, ele roubou, acho que foi uma bicicleta, não me lembro. De um tatuador. Isso, e o cara tatuou na testa... Sou vacilão, né? Sou ladrão, uma coisa assim. Sou vacilão, é vacilão. E eu me lembro que saiu em todas as notícias. E o Lucinho, o pastor Lucinho Barreto, ele começou a pregação dele falando sobre... botou a foto do cara tatuado. Sou vacilão. E ele começou perguntando, se Deus fosse tatuar na tua testa o teu pecado hoje, o que ia aparecer? Exatamente. Ia estar escrito o quê? Né? Então, eu achei fantástica a forma com que ele iniciou, porque ele usa algo que está borbulhando, né? O que estava todo mundo assim revoltado com o que tinha acontecido, e ele faz a pessoa refletir. Estava bem polarizado, né? Uns achavam certo, outros não, e isso gera polêmica, né? Gera polêmica. Sempre quando tem dois lados numa história, muitos defendem um lado, outros defendem outro, sempre gera essa discussão e isso vira, vamos dizer assim, moda, né? Nos assuntos, nas notícias. Então, isso é uma coisa que quando é falado, chama atenção. E eu acho que um ponto também importante disso é quando tu consegue atingir o público, né, tu tem essa questão da atenção também, que hoje está cada vez mais competitivo. Então, tu saber a realidade daquela sociedade também te facilita chamar a atenção. Exatamente. E ele chamou a atenção. E o que me chamou a atenção também nessa pregação dele
foi que ele trouxe um assunto muito difícil de ser pregado, que é pecado. O pregador sabe que quando você prega em pecado na igreja, é automático, os rostos se fecham. Porque as pessoas ficam refletindo muito no que tu está dizendo. Não é porque, não estão gostando. Sim, não, sim. não necessariamente. Elas estão pensando no que tu está dizendo. E a palavra pecado é uma coisa que te dá vergonha, que te faz pensar, que faz tu olhar para dentro de ti, né? E ele trouxe esse assunto muito difícil de ser pregado, mas ele fez de um jeito que teve uma acessibilidade maior, né? Exatamente. Mas qual foi a sacada dele? Ver o que estava acontecendo no momento, onde que estava a atenção das pessoas, e trouxe um assunto bíblico, né, que tinha uma vertente, algo verdadeiro. E difícil de pregar. E aproveitou a situação e, vamos dizer assim, empacotou a pregação nesse formato onde que estava a atenção das pessoas. Exatamente. Ele conseguiu formatar um assunto difícil, né, que é pecado, é um assunto difícil de pregar, dentro de uma forma de apresentar isso que as pessoas aceitaram aquela exortação. Sim. Esse exemplo está mais ligado à atenção da pessoa, né? Mas tem um exemplo mais prático também, que é um momento assim, onde que as pessoas estão vivendo. Né? Por exemplo, aí estava atenção, mas tem o meu dia a dia. Né? Dessa história aí do Lucim, né? Dessa pregação, não estava no meu dia a dia. O que estava no meu dia a dia era lá no Facebook, Instagram, nas redes sociais, até notícias, né? Falando sobre esse assunto e eu tinha a minha opinião sobre isso, então me chamou a atenção. Mas tem a minha vida no dia a dia também. Né? Que é talvez a minha vida financeira, a minha vida sentimental, a minha vida com a família. Isso também é algo que chama a atenção das pessoas e que também facilita o pregador, né? Se ele conhece esse cenário, a pregação. Né? Justamente. Esse exemplo do pastor Lucinho foi uma notícia. Sim. Que ele se apropriou do momento, né? Uma notícia. Que nem Pedro. Né? O que Pedro fez quando deu lá o Pentecostes? Ele para tudo e disse, olha, o que vocês estão vendo não é bem assim, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito. Então ele usa a notícia do momento, que era todo mundo ali reunido na cidade em função da festa do Pentecostes, vê um monte de gente lá falando em línguas e sendo batizado, e ele diz, não tem ninguém bêbado aqui, eles estão cheios do Espírito. Então ele se apropria da notícia e fala. Mas posso também pregar me apropriando do contexto social daquela época. Que daí é mais abrangente, que nem você falou, né? Tu pega o todo, o dia a dia da pessoa, pode ser exemplos cotidianos, da rotina? Pode. Mas eu também posso me apropriar do cenário socioeconômico daquele lugar, por exemplo. Sim. Dá para fazer isso. No caso, o exemplo do pastor Lucinho ajuda muito na introdução da pregação, que é quando tu faz a captação da atenção do povo. A captação, E quando a gente olha o cenário social, que é o dia a dia da pessoa, isso nos ajuda lá na aplicabilidade da pregação. Exatamente. Porque daí tu faz uma pregação mais realista, né, para aquele cenário. Exatamente. E tu te apropriar do contexto social, ele te dá uma boa bagagem para apresentar a palavra de uma forma mais eficaz. Ele faz isso, né? Tu consegue acessar melhor a mente, né? No sentido do intelecto, da compreensão, né? Tu atinge a compreensão das pessoas de forma mais fácil. Quando tu parte desse contexto, quando tu parte desse ambiente que ela está. Sim. Isso é fantástico, é quando tu parte desse ambiente. Né? Então, se a gente for ver do próprio movimento religioso do mundo, o sucesso que teve, a repercussão que teve, sempre é porque as pregações elas estavam totalmente alinhadas àquele momento histórico. Então, se a gente pegar o próprio cristianismo, o cristianismo em si, ele surge quando? Ele surge num período em que a religião ela estava muito pesada para as pessoas. É óbvio que Jesus, quando veio à Terra, ele ativou lá o plano da redenção. A gente entende o plano da redenção, lá em Gênesis, que Deus já fala que viria o Filho e tal. Mas, assim, quando Jesus vem à Terra e ele inicia esse cristianismo, ele rompe com a religiosidade da época, que as pessoas estavam tão pesadas as regras, as leis, e estava tão externa essa religião,
não estava lá dentro, que Jesus vem e agora coloca essa palavra dentro e ainda por cima ele tira qualquer mediador que existia. Na época havia mediadores, né? O sacerdote, o sumo, não sei o quê, a regra, o mandamento, a lei, e não pode isso, não pode aquilo. E Jesus vem, ele organiza essas leis, essas regras, apresenta a essência e rompe então com essa mediação. Agora ele é o mediador, ele é o que abriu o caminho. Então agora o homem se religa a Deus novamente. E por que esse discurso teve tanta repercussão positiva na época? Porque as pessoas estavam cansadas da religiosidade, do fardo religioso. Algo externo, né? E Deus mais ainda, né? Sim. Deus mais ainda. Então, essa religiosidade, ela estava pesada. Então, Jesus vem, traz esse discurso, ativa o plano da redenção, se entrega como sacrifício, mas a palavra, a mensagem encontra espaço por conta também do momento religioso da época. Sim. O mesmo que aconteceu com a Reforma, né? Se a gente parar para pensar na Reforma Protestante, por exemplo, quando que ela vem? Ela começa vários anos antes da própria reforma que Lutero fez, o povo já começa a ser induzido a querer aquilo, né? Eles já começaram a se sentir também oprimido pela religião da época, pela igreja como ela estava se tornando. Porque a igreja lá que Cristo fundou e que veio era uma igreja, mas com o tempo ela se corrompeu. Houve várias coisas que não vem ao caso dizer. E com a reforma protestante, rompe então, de novo, né? E chega no momento social em que as pessoas clamavam por uma libertação da religiosidade. Parece que a humanidade acontece ciclos com relação a isso, né? De libertação. Exatamente. É como se a cada tempo Deus tivesse que levantar um movimento para renovar alguma coisa. Exatamente. O povo... Chega a um ponto que não dá mais, aí se faz uma reforma, aí se vive mais um tempo, depois se faz mais uma reforma. É isso aí. E a igreja vai se inovando e se renovando, sem perder a base, né? Óbvio, né? Então, na reforma, a igreja, as pessoas, a sociedade estava clamando por aquilo. Elas precisavam de uma verdade, elas precisavam voltar às origens, que era a palavra. E Lutero consegue fazer isso. O discurso de Lutero, então, chega num momento muito bom, momento em que o povo já estava preparado. Tanto que, se a gente for olhar para a história, Lutero teve os precursores, né? Não foi só Lutero que, de repente, da noite para o dia, diz, vamos fazer uma reforma. Não, já começou o movimento antes, né? Então, o povo já estava pronto. Então, tu percebe isso. E pós-reforma, dentro do protestantismo, que a gente chama, tem mais duas correntes. Além dessa histórica, que é a igreja luterana, né? A gente, então, tem a corrente tardia e a corrente pentecostal, que também são movimentos que vêm dar respostas à sociedade. E isso é legal. Isso é muito legal. Quando tu olha para a história, você percebe que tanto o movimento religioso quanto as pregações, elas vêm dar uma resposta a algo que as pessoas estavam precisando. Até mesmo porque, assim, movimentos existiram vários, mas só se concretiza aquele que está ligado à necessidade da sociedade. Exatamente. Ótima definição. Ele só vai repercutir mesmo se ele conseguir trazer uma resolução de problema. Se atende a alguma demanda da sociedade. Isso né? aí. Quando Cristo veio, né, era porque a religiosidade também já estava ali ao topo. Né? A reforma também. Né? Já estava num extremo onde precisava ser reformado. Se tivesse tudo bem, ou se fosse talvez até alguns anos antes, e tivesse, né, vamos dizer assim, já tudo encaminhando para a reforma, a pessoa ia se sair como louca. Né? Não ia conseguir fazer a reforma sozinha, ela não faz. O que faz a reforma é a sede das pessoas já clamando por algo. Né? Justamente. Na época de Lutero foi assim. Ele teve precursores que abriram caminho e fomentaram a reforma. O próprio Jesus. João Batista foi o precursor que iniciou a reforma. Ele começa a instigar no povo a vontade de se arrepender, de ser diferente, de ter uma nova vida. Essa religiosidade não está sendo suficiente. Por isso que a gente sempre tem dois extremos nas grandes reformas. Né? Muitos aceitam e outros não. Né? Porque uns já estão vendo a necessidade de mudar, outros ainda não. E aí vem alguém com uma proposta totalmente diferente com aquilo que estão vivendo, então aí se polariza. Né? Se polariza, exatamente. Isso a gente vê em todos os movimentos religiosos, a gente percebe isso, né?
Então, dentro do protestantismo, a gente teve ainda o movimento tardio, que foram aquelas igrejas que trouxeram também uma nova proposta do evangelho, né? Uma abordagem, dando ênfase a alguma parte, né? Então tem os metodistas, tem os adventistas, os batistas, os presbiterianos. Então são igrejas que tinham dessa linha, que vieram dessa linha do protestante, só que com uma abordagem também temática, teológica diferente. Cada uma com uma bandeira, dando ênfase a alguma coisa ou a outra. Mas o que me chama a atenção na história, quando a gente olha o gráfico no Brasil, da religião evangélica no Brasil, né? Desde lá do primeiro culto protestante que teve, até quando teve a primeira igreja protestante no Brasil, você olha que a igreja, a religião evangélica, ela dá um crescimento muito grande posterior ao movimento pentecostal brasileiro. Então, que faz parte desse todo do protestantismo. Então, essa veia, essa corrente do protestantismo, que é o movimento pentecostal, ela conseguiu fazer com que impulsionasse a religião evangélica no Brasil. Então, a gente vê pelos gráficos a forma crescente com que os evangélicos foram ganhando cada vez mais espaço. O Brasil era uma nação predominantemente católica, né? Então, com o movimento pentecostal, essa predominância começou a ser desgastada, E foi, até que, em certo ponto do movimento, a projeção, segundo o IBGE, é que os evangélicos seriam a maior religião do Brasil até 2020. Tá? Então, em 2010, no último censo que saiu, a projeção era que em 2020 seria a maior do Brasil. Seguindo a linha que vem. Seguindo a linha. Então, se tu olha ali, quando iniciou o movimento pentecostal, tu vai ver um constante crescimento. E esse Isso em que ano? Em que ano? Começou em 1910, aqui no Brasil, né? Então, assim, o movimento pentecostal, ele revolucionou totalmente a religião no país. Né? Ele traz uma inovação em diversos aspectos, não só questão teológica, desde em questão de adesão, em questão de tipo de público que é evangélico, em questão da figura dessa igreja na sociedade, das pregações. Ele contribuiu muito para o crescimento do povo evangélico. E se a gente parar para ver o pentecostalismo, ele tem 3 ondas, né? Isso é interessante de observar, porque a gente às vezes acha que é tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma pregação. Não. O pentecostalismo ele tem 3 ondas. Uns autores dizem que são 4, mas a maioria bate na tecla de que são 3. E cada onda ela representa um tipo de pregação. Sim. Cada onda ela se levanta como se ela viesse trazer uma pregação diferente, uma bandeira diferente, né? E se a gente analisar cada momento que essas ondas se levantaram e vieram e observar o cenário brasileiro, a gente passa a entender por que aquilo era pregado e por que eles estavam falando e discursando e evangelizando daquela forma. Tudo com vistas ao contexto, aquilo que as pessoas precisavam. Se a gente for ver, por exemplo, o que era pregado na primeira onda e observar o cenário, a gente vai ver que existia esse alinhamento entre pregação e o que o público precisava ouvir, né? Então, assim, para a gente entender, a primeira onda ela chegou em 1910 com a Igreja Congregação Cristã do Brasil. 1910 a primeira onda. Isso, é a Igreja do Véu, que a gente chama, né? Grosso modo, qual que é a Igreja Congregação? É a Igreja do Véu. E diga-se de passagem, ela é a segunda maior no Brasil hoje. Tá? Ela se manteve ainda no pódio. Depois chegou a Igreja Assembleia de Deus, né, no Brasil. No próximo ano chegou a Assembleia de Deus. Né? E quando a Assembleia de Deus ela chega no Brasil, ela também traz essa inovação pentecostal com ela, que foram aqueles 2 missionários que eles tiveram contato com o avivamento lá da tal da Rua Azusa, que a gente fala, né? Então, eles tiveram esse contato com esse avivamento pentecostal lá e vieram para cá. E quando eles chegam aqui, eles trazem essa bagagem junto, né? Eles trazem esse movimento para o Brasil, né? Então, se iniciou o movimento pentecostal nessa época. E a bandeira pregada nessa época era que tu
sendo cristão, tu poderia ter uma experiência sobrenatural com Deus. Tu não precisaria ficar tendo uma vida religiosa baseada apenas no intelecto, que era o que as igrejas do protestantismo tardio ofereciam, né? Elas traziam uma teologia, estudos da Bíblia, conhecimento, né? Eram igrejas que eram conhecidas pelo saber. Elas ofereciam para o seu público o saber. Agora, o movimento pentecostal, ele chega oferecendo outra coisa. Ele chega oferecendo o poder. Então, essa primeira onda, a experiência, exatamente. Então, nessa primeira onda, o pentecostalismo ele traz essa experiência do Espírito de Deus. E como prova de que tu foi tocado ou batizado com o Espírito Santo, tu falava em novas línguas. Então, era uma época, era uma tendência em que ensinava e fomentava a essa experiência. Eu estou aqui no culto, a presença de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, deixa Ele te tocar. Então, eles passavam a acessar também as emoções de quem ouvia. Não apenas o intelecto com informações, com ponderações ou com debates a respeito da Bíblia. Agora vinha uma experiência sobrenatural, né, daquilo que era pregado. E quando a gente olha o público dessa primeira onda, a gente vê por que o movimento pentecostal recebe essa adesão. Porque o público eram pessoas simples, né? Predominantemente, quem ia nessas igrejas eram pessoas simples. E como que era o Brasil nessa época? Se a gente parar para ver o cenário brasileiro era aquela época dos coronéis, onde tu tinha lá terras e as pessoas trabalhavam para eles. Foi uma época em que não existia mais trabalho escravo, mas imigrantes que vinham, né, para cá, pessoas que vieram de outras nacionalidades, e os próprios brasileiros serviam como uma espécie de trabalho escravo, porque existia muita fome nessa época. As condições de vida não eram boas. Então eram pessoas simples. E segundo historiadores, elas ouviam a palavra, diz assim, que homens simples ouviam atentamente a palavra de Deus nessa época. Então tinha um elemento diferente nessa pregação, a ponto de fazer homens simples do campo parar para ouvir. Que talvez antes não estava sendo atingido por causa da linguagem, do assunto abordado, a forma com que era abordada, enfim, não era entendido o público. Né? Não era entendido o público, porque com certeza o protestantismo tardio e todas as igrejas que representam esse período, eles eram eficientes, né? Na comunicação, no sentido de conheciam de Bíblia, tinha uma mensagem, tinha uma boa intenção, que era pregar, que era anunciar, mas eles não estavam atingindo esse público, essa camada social, né? Sim. Que o pentecostalismo conseguiu atingir. Então, se a gente parar para ver também, as igrejas desse protestantismo tardio eram igrejas onde os pregadores e pastores tinham uma formação, eram acadêmicos ou, né, tinha teologia. Agora, no pentecostalismo, não. Qualquer pessoa que fosse cheia do Espírito de Deus e que tivesse uma vida voltada e tivesse dito para Deus, Deus, eu estou aqui, eu vou pregar a tua palavra, ela estaria já apta para pregar a mensagem. Então você vê que aí tem uma outra camada que representa Deus na Terra, né? Que é as pessoas simples, que possivelmente muitas sem instrução também, sem escolaridade, que estavam ali na frente das pessoas pregando para elas. Sim. Mas por que eram tão eficientes? Não só pelo poder do Espírito que estava sobre eles, mas porque eles conheciam a realidade daquelas pessoas. Era um público mais próximo. Mais próximo, exatamente. Eram pessoas que talvez durante o dia estavam junto contigo na enxada, né? Capinando lá, plantando, sabia da dificuldade que era quando não chovia, ou quando dava algum problema de pragas nas plantações, ou quando eram pressionados pelos patrões, ou eram injustiçados. Então eram pessoas que estavam no meio e, portanto, sabiam falar de necessidades reais daquele meio. Então era uma pregação totalmente funcional. Aplicável, né? Aplicável, que era da realidade daquela sociedade, porque eram baseadas em resoluções de problemas reais. Sim.
né, que talvez as pessoas de outros meios, né, outros níveis sociais não conseguiria mesmo que parasse para imaginar quais problemas seriam que aquela camada estava enfrentando ali. É praticamente igual a Cristo, quando esteve na Terra, que pregava através de parábolas que o povo entendia. Né? Justamente. Ele falava baseado na realidade daquela cidade, daquele lugar. Mas também nessa questão da primeira onda tem o movimento, né? Porque a instrução, tudo bem, é bom, mas para quem já é crente, para aquelas pessoas que ainda não são crentes, talvez precisavam daquele movimento, né, mais sobrenatural, vamos dizer assim, para chamar a atenção para ir até a igreja, lá, enfim. Exatamente, coisas assim, profecias, revelações, que era muito comum, né, nessa primeira onda. As pessoas talvez ir na igreja até por curiosidade. Por curiosidade. Assim que expandiu, né? Justamente, Mas a pregação em si, né, ela já gerava curiosidade, porque, segundo historiadores, homens simples ouviam atentamente. O que isso quer dizer? Se eles ouviam atentamente, é porque o pregador tinha atenção deles. Sim. E se o pregador tinha atenção, ele estava pregando alguma coisa deles. Alguma coisa que fazia sentido para aqueles homens, né? E então a gente vê que na primeira onda, baseado naquela sociedade, eles traziam essa mensagem. E um dos temas que era pregado na primeira onda era uma teologia do porvir, né? O céu, lá no céu tudo vai ser diferente, aqui é um mundo de injustiça, é um mundo passageiro, a gente está aqui só de viagem, a nossa pátria é o céu. Então eles batiam muito nessa teologia do porvir, pro depois, né? Em função mesmo da questão social, acredito eu, né? Porque as pessoas viviam daquela forma, né? Tinham um trabalho ruim, né? Tinham situações difíceis, né, no dia a dia, então a perspectiva não era muito grande. Sim, né? Não tinha uma expectativa de mudança a curto prazo, talvez nem a longo prazo. Exatamente, até porque as pessoas que pregavam eram pessoas daquele meio, né? Eram pessoas que não conheciam outra realidade além daquela. Não estou falando agora dos 2 missionários que vieram, estou falando dos que deram continuidade, né? Então, era aquela realidade, era aquele grupo ali, eles conheciam até aquele horizonte. Os olhos deles talvez não viam além dali, né? Então, a pregação era um porvir, tipo, agora a gente está aqui, mas isso vai acabar um dia. O céu é diferente. Lá não tem justiça, lá não tem dor, lá não tem enfermidade. Então, eles trouxeram um consolo para quem ouvia. Né? Uma palavra de esperança para aquele grupo de pessoas daquele momento no Brasil. Existe um porvir e lá vai ser diferente daqui. Essa era a bandeira maior, né? Era a esperança daquele povo. Era a esperança daquele povo, justamente. E a questão da segunda onda, se a gente parar para ver, foi algo muito parecido. O pentecostalismo no Brasil ele continuou, né? Ele continuou até a década de 50, ele se manteve essa primeira onda, mas lá por 1950 começou a segunda onda, né? Que foi um período em que a igreja quadrangular chegou no Brasil, né? Então chega a igreja quadrangular no Brasil com essa mesma vertente pentecostal, mas com uma bandeira um pouquinho diferente. Não diferente no sentido da experiência com o Espírito Santo, mas agora chegou um elemento extra na pregação, né? Que era a questão da cura divina. Cura divina e libertação. E em 1955 chegou o Brasil para Cristo, começou a igreja o Brasil para Cristo, né? E em 1962 inicia Deus é Amor, com o missionário Davi Miranda. Essas 3 igrejas, elas trabalharam a questão da cura física, né? E da experiência com o Espírito Santo. Então, a igreja quadrangular, por exemplo, dizia, o nosso Jesus curava lá atrás, e ele pode curar hoje também. Né? Então, eles vieram com isso. Então, Jesus pode te curar. Então, esse momento da segunda onda, ela começou a mexer mais na questão das curas. Não que na primeira onda não tivesse, mas cada onda ela dava ênfase a algo específico, era um tema específico, né? Então, eles trazem essa questão da cura divina. O missionário Davi Miranda, o fundador da Deus e Amor, ele falava muito sobre cura
cura divina. Ele entrou nas rádios na época, ele conseguiu evangelizar em massa pelo rádio, ele orava pelo rádio, as pessoas iam até as igrejas ou iam até onde ele estava em busca dessa cura, né, dessa libertação das doenças, das enfermidades. E se a gente parar para ver o cenário brasileiro dessa época, essa questão da enfermidade ela era muito forte. Então, essa mensagem da segunda onda, ela veio totalmente ao encontro da necessidade dessa população brasileira. Por quê? Não que não existisse problemas de saúde antes, sempre existiram. Mas nesse momento da história, o Brasil ele começa a sofrer com as consequências do êxodo rural. Porque as pessoas, a gente conhece a história, eles saíram do campo e foram para a cidade em busca de novos trabalhos, de mais oportunidades. Só que com essa migração para as cidades, aconteceu que não tinha moradia, não tinha educação, não tinha saúde, né? Não existia o sistema que a gente tem hoje, né, de saúde, que já não é bom, né? Mas naquela época a coisa era muito pior. Então, segundo o Instituto Fiocruz, muitas mortes que ocorriam na época, elas seriam evitáveis. Seriam mortes que poderiam ser evitadas. E tudo em função dessa consequência do êxodo rural. Então, por exemplo, pessoas morriam por questão de saneamento básico, que não tinha. Pessoas morriam por causa de desnutrição. Então, segundo as taxas de mortalidade no Brasil dessa época, todas as mortes que ocorriam, 72% as pessoas morriam precocemente, antes dos 50 anos. Nossa. 72%. E desses 72%, 46,5% eram de crianças de até 4 anos de idade. Mortes evitáveis. Mas evitáveis até para aquela época? Até para aquela época. Porque não havia ou medicação, ou não havia médicos, ou não havia lugares para tratar, ou porque eram provocadas por falta de saneamento, por desnutrição, porque não havia emprego. Enfim, foram vários fatores. Fatores externos para aquelas pessoas, né? Que provocavam essas doenças. Não tinham controle disso. Não tinham controle. Então, provocavam essas doenças, né? E elas vinham a óbito. E, então, eram doenças evitáveis. E aí tu pensa, justamente nesse período, a segunda onda do movimento pentecostal oferece o quê nas pregações? Oferece diretamente ao problema deles, né? Uhum. Eles chegam e apresentam a solução. Entendeu? Então, o discurso dessa segunda onda, ele vem em contra-eco nessa sociedade. Ele consegue achar lugar. Ele repercute de forma positiva. Porque tu imagina uma mãe ou um pai que tem um filho que está doente e que tu não tem recurso para curar o teu filho. Sim. Não existe estado, não existe hospital, não existe médico, tu não tem dinheiro ou tu não tem acesso. Né? Já é natural das pessoas, quando elas não têm mais o que fazer, recorre a quem? A Deus. Exatamente. Né? Então vem totalmente no momento certo essa onda, porque as próprias pessoas já estavam clamando por isso, né? Voltemos a falar que a onda, ela sempre vem, vamos dizer assim, a reforma sempre vem conforme a necessidade. Aí chega alguém e puf, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu. As pessoas já vinham enfrentando, sim, problemas de saúde, né? E aí, de repente, vem a segunda onda. Não, para aí. O evangelho diz que Jesus curava. Você pode ser curado também. Eu vou te orar, eu vou orar por ti, eu vou te ungir com óleo, né? Então, isso que tu está enfrentando é um problema espiritual, né? Então, o missionário Davi Miranda, então, ele trabalha essa questão também do exorcismo, né? Da libertação espiritual, né? De expulsar demônios e tal. Então, as pessoas chegam ali e ali encontram uma resposta. Simples assim. Exatamente. E até porque as pessoas, muitas vezes, né? Talvez a maioria, não vão na igreja por causa de Deus. Elas conhecem Deus lá, né? E às vezes essa questão, é a cura, é a fome, é o relacionamento, é isso que traz as pessoas para a igreja. Então é um momento muito propício para fazer uma evangelização. Tu acha que precisa pagar? Tá, mas tá bonita a tua fala de novo.
Agora eu esqueci o que eu tava falando. Era um momento muito propício pra isso. Propício. Era um momento... Era um momento muito propício para a evangelização, digamos assim, em massa. Porque é um dos fatores que até hoje traz muita gente para a igreja, se for ver. Naquela época estava muito acentuado isso. E era um assunto que provavelmente estava, vamos dizer assim, mais em moda, mais em evidência, né? Exatamente, porque com certeza um vizinho olhava pro lado e via a gente morrendo sem precisar morrer. Exatamente. Hoje a gente vive isso. Hoje a gente vive isso. No cenário da pandemia, muitas pessoas estão recorrendo a Deus por medo, por enquanto, né? Porque não é um negócio assim, né, que está... mas as pessoas que já têm essa doença na família já estão recorrendo a Deus. Por quê? Porque não tem outro meio hoje para recorrer. Não, porque tem muita incerteza, né? Exatamente. Não sabe se tem vacina, se tem remédio, e aí fica essa polarização política e aí a pessoa fica perdida. Exatamente, fica perdido. E é um momento de evangelização nesse segmento. Nesse segmento. Exatamente. Então, a segunda onda, ela responde essa necessidade social que surgiu em função... entre vários motivos, né? Mas um dos motivos mais fortes foi a questão do êxodo rural, dessa consequência do êxodo rural, né? Que é os resultados dessa migração do pessoal de chegar num lugar e não ter o básico. Sim. Né? Então, é muito interessante alinhar a pregação àquilo que a sociedade está vivendo. E a terceira onda que a gente tem, ela começou por volta de 1970, né? Mas ela ganhou voz mesmo, foi através da Igreja Universal, por meio do Bispo Macedo, o Edir Macedo, né? Por que ela ganha voz por meio da Universal? Porque a Universal começa a levantar uma outra bandeira. Ela começa a levantar a bandeira seguinte: se Deus pode me curar, Ele também pode me prosperar, né? Então, a terceira onda, ela vem e ela levanta a bandeira da prosperidade. Com o tempo saiu a tal da teologia da prosperidade, mas assim, se tu observa o movimento, o início do movimento, você entende por que isso começou a ser pregado nas igrejas. Então, por exemplo, no Brasil, naquela época, ali no começo ali de 1980, o Brasil ele começa a entrar numa recessão econômica. Ele vinha de anos dourados, né? Ele teve uma economia muito boa anos antes e, de repente, começa a entrar em recessão, inflação subir, nível de desemprego, números de desemprego aumentar, assim, assustadoramente. Então, o cenário econômico no Brasil era totalmente... Era um caos. Era totalmente, assim... Tava difícil a coisa. Era muita gente desempregada. E gente desempregada que não tinha onde morar, que não tinha o que comer, então a coisa estava bem feia, né? Esse cenário econômico estava bem feio. E a Igreja Universal, ela começa então a pregar que Deus, ele era o Deus que queria te abençoar, né? Então aquela ideia de que para ti ser crente, tu tinha que ser pobre, porque mesmo que não era pregado diretamente isso nos púlpitos, subentendia isso. Por quê? Porque ao longo dos anos, ser crente era sinônimo de pobreza. Porque a classe social predominante no meio evangélico era de classe baixa, né? Eram pessoas pobres, né? Então, quando ele começa a pregar, ele começa a quebrar esses paradigmas, esses protocolos, esses conceitos que já estavam estabelecidos ali de que ser crente era ser pobre. Então, ele diz, o mesmo Deus que batiza com o Espírito Santo, que te dá essa experiência, que te cura, é o mesmo Deus que te faz prosperar. E aí ele começa a movimentar a terceira onda, né? Então, a Igreja Universal começa a se espalhar, começa a se expandir, depois dela veio outras, né? E aí, então, a gente passa a chamar, alguns chamam essa terceira onda de neopentecostalismo, que é quando a igreja ela começa de novo a se reinventar, né? E não vem o caso aqui a gente dizer se certas reinvenções foram boas ou ruins. Cabe a nós decidir essa questão, de falar a questão do tema, né, do que era pregado, né? Então, analisando o cenário, analisando o que era pregado, eles estavam também alinhados à real necessidade das pessoas. Porque era um período de recessão, não tinha emprego, e qual que é a mensagem que a igreja começa a trazer? Seja patrão. Não tem onde trabalhar? Põe o teu negócio. Seja patrão. Sim. E aí eles... do empreendedorismo. Isso aí.
Eles instigaram o empreendedorismo. A igreja contribuiu, né? Óbvio que tiveram outros fatores, né? Existiram outros fatores, mas a igreja no Brasil começa a se levantar com essa bandeira, que ser crente não era sinônimo de ser pobre, né? E quando você olha o gráfico do crescimento da igreja evangélica no Brasil, quando chega na terceira onda, ela estoura para cima. Aí o gráfico ele sobe, né? Disparadamente o número começa a aumentar de pessoas. Não só pela questão teológica do que era pregado, existem outros fatores, como questão doutrinária, né? Que daí são igrejas mais liberais, as igrejas antigas não podia isso, não podia aquilo. Então tem essa maior liberdade, mas não em questão disso. Também porque essa onda ela veio e respondeu a uma necessidade social daquela época. Sim. Que era a questão da fome. Imagina eu estar pregando numa igreja nessa época e eu tiver pessoas ali me ouvindo que talvez no outro dia não saberia se teria comida para botar na mesa, né? Então tinha que ter uma pregação alinhada. Sim. E a terceira onda ela começa a criar na igreja evangélica essa questão assim do trabalho social, que até então não era muito forte, porque dizia o quê? Tá com problema, pastor, eu tô precisando, não tem comida para dar para meus filhos. Não, vem cá que eu vou orar e vou repreender isso, ou vem cá que eu vou orar, Deus vai abençoar. Mas despediam as pessoas sem ter o que comer, né? Com a mão vazia. Entendeu? É como se o papel da igreja até essa onda fosse unicamente espiritual. Não existisse essa questão social. Física. Física, não existia. Então, segundo os historiadores, os pesquisadores, com a terceira onda, a igreja começa a entrar mais dentro da sociedade com papéis sociais cada vez mais fortes. Então, eles vão nas favelas, eles vão nos presídios, eles vão nos hospitais e eles começam a colocar igrejas ali. E eles começam a fazer um trabalho social muito forte, né? A própria Igreja Universal tem um trabalho social muito forte nos presídios, né? Então, eles estão mandando gente lá, eles vão lá, eles evangelizam em massa, eles marcam presença nas comunidades, nas periferias, e ali eles começam a criar essa mente empreendedora, essa mente de que Deus ele quer te abençoar, que faz parte dos planos de Deus essa bênção financeira, que você não precisa achar que vai morrer pobre só porque nasceu pobre. Então eles começam a quebrar esse karma, que às vezes esse karma de crente que às vezes a gente reproduz na vida, né, achando que nasce de um jeito vai morrer daquele jeito, né? Sim. E aí eles vêm e começam a quebrar isso. Eles começam a quebrar essas objeções das pessoas, né, por intermédio desse discurso. Que pé isso foi? Que rumo isso tomou? Não vem ao caso a gente falar aqui, mas inicialmente a propulsão desse movimento era essa bandeira, era isso, era pregar que Deus queria te abençoar. Sim. Financeiramente. O que a gente tira dessa história é que o evangelho é o mesmo, a essência é a mesma, porém com uma roupagem diferente, vamos dizer assim, né? A mesma essência, tudo, porém agora uma nova forma de apresentar, porque como tu disse, lá na terceira onda, as pessoas só chegassem e só tivesse movimento ali, né? E, assim como na primeira onda, aquilo ali já não servia mais para aquelas pessoas, né? Assim como a cura também já não era o que chamava mais atenção, porque agora as pessoas estavam até talvez bem de saúde, não a totalidade, mas agora as pessoas estavam com fome, agora é outro assunto, né? É outra forma de tu apresentar o evangelho, né? Mas, porém, mantendo a sua essência, né? Exatamente. Se a gente for parar para fazer uma análise das gerações, é totalmente alinhado. Porque, por exemplo, tem as gerações, né? Se pegar a geração lá da primeira onda, como é que essa geração se portava no trabalho? Sim. Era uma geração que morria no mesmo emprego. Começava a trabalhar no lugar e ficava a vida toda ali. Né? Quando começa a terceira onda, a gente tem uma outra geração. A gente tem uma geração de que se não tá bom, eu caio fora. Sim. Entendeu? Eu fico aqui até isso ser bom pra mim. Se isso daqui não tá bom pra mim, eu caio fora. Então era uma outra forma de pensar, uma outra sociedade com outros tipos de problemas. E essa terceira onda, ela vem e explora esse perfil dessa geração, que era uma geração inquieta, inconformada,
e eles ganham essa propulsão ali. Essa repercussão ela vai justamente por essa questão de como essas pessoas pensavam e qual era o problema que elas tinham ali. Exatamente. Então, é isso que é legal de observar. É a pregação alinhada a quem me escuta, a pregação alinhada ao público ouvinte, sem necessariamente a gente perder a essência do evangelho, deixar de ser genuíno, né? Porque se a gente for parar para ver, todas essas ondas trouxeram partes da palavra, né? Óbvio que elas deram mais ênfase a uma coisa ou a outra, sim. mas tudo dentro daquilo dos projetos de Deus, né? Talvez não na forma com que algumas hoje definam, né? Porque hoje em dia existe um exagero em várias coisas, em vários lugares, mas assim, inicialmente, se a gente pegar a essência do movimento, por que o movimento surgiu, que resposta era aquela que ele estava dando, a gente entende que aquilo estava alinhado à necessidade das pessoas. Exatamente. E como hoje, né, a sociedade, no caso, na primeira onda, precisava de um movimento mais espiritual, né? Na segunda onda, precisava de cura. Terceira onda, era mais a questão financeira. E hoje, como é que tu acha, qual é o momento que a gente vive em relação, qual é a onda que a gente está hoje, a sociedade? Se fosse dar um nome para uma quarta onda, né? Sim. A quarta onda agora seria trabalhar e pregar essa questão dos relacionamentos. A forma de se relacionar. A forma de se relacionar. Porque, olhando para a história também, né? Se a gente vê os períodos da estrutura familiar que a sociedade teve, na década de 60 no Brasil, entrou o período da família moderna, que quando começou uma desestrutura familiar muito grande, a ausência dos pais em casa com os filhos e tal, e isso trouxe problemas para a geração atual, né, desses filhos, dessas mães dessa época, que foram crianças criadas sem afeto, sem presença de pai e de mãe, talvez foram desassistidas emocionalmente, que hoje apresenta problemas emocionais graves e sérios, né? Então, esse seria um dos pontos, essa questão familiar, porque é a família que nos ensina a se relacionar. Sim. É na família que a gente aprende como se relacionar, né? E existe ainda um agravante, que é a questão da família pós-moderna que a gente vive hoje, que as formas de relacionamento são totalmente descartáveis. E isso gera muita... dá para dizer traumas nas pessoas, né? Essa forma descartável de se relacionar hoje, isso é muito forte também. E mais uma questão, que é a questão da tecnologia, né? Porque a tecnologia, assim como ela aproxima, ela afasta, e a forma de se comunicar hoje é diferente, né? Então, se eu fosse dizer para o pregador que nos escuta um tema, algo para poder ir numa linha, né, para ser mais compatível com a realidade, eu colocaria a quarta onda como a onda de como melhorar os relacionamentos hoje, porque isso dá bastante trabalho. Sim, e lógico que isso é a nossa opinião, né? Cada pessoa tem uma perspectiva do que a gente está vivendo hoje, porque a gente olhar para o passado e identificar que as pessoas precisavam de um movimento, né, vamos dizer assim, financeiro, de cura, é óbvio, né? Só que naquela época não era tão óbvio Não assim. era tão óbvio. Até mesmo porque não foram todas as igrejas que cresceram naquela época. Não. Foram as igrejas, né? Que tiveram a sacada. E outras igrejas até tinha essas que aderiram ao movimento, né? Como os loucos, né? Como a gente sempre tem. Todos os movimentos, todas as reformas, a gente sempre tem essa polarização. Então, essa questão de relacionamento é, claro, a nossa opinião, mas é algo que está afetando hoje, né? Muitos podem talvez até não concordar com isso, né? Então acho que a sacada é cada pessoa ter uma reflexão sua do mundo que a gente vive, da sociedade que a gente vive, e ter essa reflexão vai ser importante, principalmente para o pregador conseguir interagir com o seu público, né? Na definição ali do que escolher para pregar, tanto também na aplicabilidade. Não adianta tu querer fazer uma pregação e bolar uma aplicação que fica totalmente distante da realidade da pessoa. Então essa reflexão, né, que a gente trouxe aí dos movimentos antigos e até a reflexão do que hoje a sociedade vive é importante sim para o pregador, né? Para ele chegar mais próximo do seu público, chegar mais próximo do seu ouvinte. Né? Justamente, porque é que nem a gente começou falando.
eu não tenho que pensar que eu tenho que agradar, pregar o que eles querem ouvir. Pelo contrário, eu amo a igreja, quem me escuta, eu consigo servir o corpo quando eu prego o que eles precisam ouvir. Mas esse preciso ouvir não necessariamente é dar cajadada na igreja. Sim. É tu olhar para a igreja. Sim. É tu perceber qual é o problema, qual que é a dificuldade que ele pode estar passando, que aquela igreja pode estar enfrentando. E com base nessa empatia, né, de entender o outro, me colocar no lugar do outro, eu trazer uma mensagem alinhada a essa realidade. Sim. Esse alinhamento é necessário, porque o alinhamento gera respeito, gera atenção, ele vai prender a atenção das pessoas, ele vai fazer com que ela se sinta que ela não perdeu tempo. Sim. E hoje essa questão de não perder tempo é muito mais forte nas nossas igrejas. Ninguém gosta de perder tempo, né? Alguém gosta de perder tempo? Então, hoje é tudo muito rápido. As pessoas gostam de comida rápida, não querem mais nem estar na fila do banco. Hoje tem os aplicativos no celular, não tem paciência para estar no trânsito. Então, as pessoas não têm paciência para ficar sentado ouvindo um pregador e essa pregação não está alinhada com a situação dele. Sim, até mesmo porque hoje a atenção está muito competitiva, né? Hoje, até a gente estava falando sobre isso esses dias, que quando eu era pequeno, se eu queria olhar um desenho, eu tinha que esperar até amanhecer para olhar na televisão, né? E hoje, por exemplo, uma criança é só ligar o celular, já escolhe o desenho que quer ver. A hora que quiser ver. Né? Se tu queria ver filme, né? Tinha que esperar segunda-feira lá a tela quente, ou então locar um filme. E hoje a gente tem ali um catálogo de filmes imenso no celular, no tablet, ou no computador, ou na TV de casa. Então, essa questão da atenção, ela está muito competitiva. As pessoas estão cada vez consumindo conteúdos mais específicos ao seu gosto. Então, lógico, isso afeta o quê? Afeta também na hora do ouvinte assistir a pregação, né? Na pessoa ouvir a pregação. Por quê? Porque se aquilo ali não está ligado ao interesse dela, logo ela não vai prestar a atenção que a pregação exige. Né? E se não presta atenção, por acaso aquela palavra vai influenciar alguma coisa nela? Exatamente. Vai mudar alguma coisa nela? Não vai mudar nada, ela nem ouviu, né? Ela está ali abstraindo, né? Sim. E até um exemplo para isso não é adaptar o evangelho. Não, né? É adaptar a forma de mostrar o evangelho. Até tem o exemplo da água. Né? A água é a mesma. Né? O que muda é a embalagem. Tu pode embalar a água numa garrafa de 600 ml ou de 1 litro, por exemplo. Mas a água é a água. Tu só está mudando a forma de apresentar essa água para as pessoas. E uma embalagem de 10 anos atrás, talvez hoje já não chame a atenção das pessoas hoje. Né? Mas a água é a mesma ainda. Né? Justamente, a água, o conteúdo é aquele. Né? E água para beber não é salgada. Sim. Né? A água para beber, ela é doce. A gente chama água doce e água salgada. Água para beber é doce. Né? É a palavra. Palavra pura, genuína, completa. Agora, a embalagem, que nem tu disse, a embalagem que eu coloco essa água, ela vai variar de acordo com as épocas e de acordo com o contexto social. Exatamente. Foi isso que aconteceu, né, no movimento pentecostal. Eles pegaram a água e colocaram dentro de embalagens diferentes de acordo com a realidade do momento, né? E a nossa água hoje que a gente oferece para o povo beber, ela tem que estar numa embalagem que seja atrativa, né? Mas sem estragar o conteúdo interno. É verdade. Que é o dilema dos pregadores, né? Sim. Como que eu prego de forma completa o evangelho de verdade, sem necessariamente passar a mão em alguns pecados, algumas coisas. Não, é pregar a palavra, mas pregar uma palavra alinhada com a realidade de quem está ouvindo. E que chame a atenção, né? E porque que tem que chame a atenção. entender. A gente vive, né, na era, já está pós-digital, né? Que hoje chamar a atenção do público é cada vez mais difícil. E o pregador tem que se reinventar na forma de falar, na forma de abordar, no tema que vai usar, porque senão ele não vai ter a atenção do público.
né? E Exatamente. ele não vai ser eficiente. Então, a gente tem que olhar para essa história, e não só essas 3 ondas, mas todas as reformas que existiu, para a gente entender que a gente precisa adaptar não o evangelho, mas se adaptar à minha pessoa, o meu linguajar, né? A minha forma de pregar, para mim ser eficiente na pregação. Né? Justamente, se for parar para ver, o movimento pentecostal pregou a salvação o tempo todo, só que partes dessa salvação. Uma parte dela. Primeira onda, a parte da salvação que te liga a Deus de uma forma mais intensa. Né? A parte espiritual da coisa. Segunda onda, a salvação que cura a tua alma, o teu corpo. A terceira onda, a salvação que te prospera. Então, então, essa salvação que era pregada, ela ganhava uma embalagem diferente, dando ênfase a algo diferente, mas era água. Sim. Né? Era água. Então, cabe ao pregador que está nos ouvindo criar e inventar. A água tem que ser a mesma. Sim. Mas qual embalagem vai botar? Aí vai da tua criatividade. Vai né? da criatividade. E muitas, comparando isso ao mercado hoje, né? Muitas empresas, às vezes o produto é o mesmo, mas se a embalagem é diferente, sai na frente nas vendas, né? Exatamente. E aí, quem é o nosso concorrente hoje, né? Quem é o concorrente da pregação? O inimigo tá aí. Exatamente. Tá lá, tá nas redes sociais, né? Tá promovendo seus eventos. A igreja, ela tem que achar o seu lugar nisso, né? Tem que conseguir ocupar esse espaço e competir, né? E competir. E para ela conseguir pregar o que a igreja precisa ouvir, ela tem que olhar para a igreja. Exatamente. Entender como é a igreja hoje, quem são essas pessoas, que sociedade é essa, quais os problemas assolam o nosso país, quais problemas assolam essa localidade. Com base nisso, coloca a água dentro da embalagem. Então tá, esse foi o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que isso de alguma forma tenha abrido a sua mente, né, para um novo olhar para a sociedade, para o momento que a gente vive, para isso entrar, né, nas suas pregações. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, se inscreva no canal, compartilhe também com pessoas que têm interesse em pregação, que têm interesse em pregar, né, ou que já são pregadores, né, para esse trabalho ir adiante. Amém? Amém. Amém.